Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, nós falaremos nessa live sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Sabemos que foi um tema bastante complicado, bastante falado, especialmente de forma negativa, por muitos cristãos e cristãs da Igreja. No entanto, a compreensão de uma forma apenas unilateral das realidades da Igreja fizeram com que essa realidade pudesse ter acontecido, ou até mesmo essas polarizações, como nós falaremos mais tarde. Mas para compreendermos um pouco uma campanha da fraternidade ecumênica, penso que inicialmente é necessário nós entendermos o que é o ecumenismo, né? O ecumenismo, de acordo com o Guia Ecumênico, é a doutrina das iniciativas que visam a reconstrução da unidade entre os cristãos. O Concílio Vaticano II nos diz: por movimento ecumênico, entende-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Isso diz o documento, Decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II, que é o decreto a respeito do ecumenismo. Então, atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Então, é algo que a Igreja tem necessidade. E foi justamente a partir do Concílio Vaticano II que a Igreja se empenhou ainda mais em fazer crescer o diálogo ecumênico, especialmente naquilo que se refere à Igreja Universal. Pois antes existia sim muitos sinais de diálogo ecumênico, mas estavam como que pulverizados em diversas iniciativas mais particulares, de algumas conferências episcopais, de comunidades religiosas, talvez, mas em âmbito da Igreja Universal ainda não tinha uma organização ou grandes incentivos em relação ao ecumenismo. Então, o Concílio Vaticano II deu uma resposta mais universal a esta realidade, criando, assim, o Papa São João XXIII, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, e depois esse órgão foi desenvolvendo e hoje nós temos aí o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Mas isso tudo fruto do pensamento conciliar, já do Papa São João XXIII, e fruto também do desenvolvimento do Concílio Vaticano II. O magistério no Concílio Vaticano II, com São João XXIII, depois com São Paulo VI, foi que iniciou as reflexões mais sistemáticas sobre o ecumenismo, especialmente com este documento já citado, Unitatis Redintegratio. Mas não apenas com isso. Também estes papas, especialmente o Papa São Paulo VI, com os encontros ecumênicos, com patriarcas, com responsáveis de outras igrejas, né? Especialmente podemos lembrar o grande encontro do Papa Paulo VI com o patriarca do Oriente, da Igreja Ortodoxa,
onde eles retiraram aquelas excomunhões que haviam sido dadas quando, então, no século XI, meados do século XI, teve então a ruptura entre a Igreja Católica Latina e a Igreja Ortodoxa. Então, nós temos aí este imenso passo sob o pontificado do Papa São Paulo VI. Depois, o Papa São João Paulo II foi extraordinário no que concerne ao diálogo ecumênico, seja pelos vários encontros ecumênicos que promoveu, seja pela belíssima carta encíclica Ut Unum Sint, para que todos sejam um, é um trecho do Evangelho de São João, que aprofundou muito e trouxe maiores contribuições daquilo que havia sido refletido no documento conciliar. Então, foi como que uma atualização daquilo que havia sido começado a refletir no documento do Concílio Vaticano II. Então, essa carta encíclica do Papa São João Paulo II veio colhendo os esforços, né, ecumênicos até então presentes na vida da Igreja e, claro, dando contribuições maiores a este tema, né? Depois também o próprio Pontifício Conselho, não é, vai lançar um diretório, não é, a respeito do ecumenismo, um diretório ecumênico, e assim depois as várias conferências episcopais, inclusive a nossa conferência episcopal, vai dar passos bastante significativos em relação ao ecumenismo. Depois também o Papa Bento XVI colocou no seu programa de pontificado o ecumenismo como ponto fundamental e continuou os encontros e diálogos ecumênicos. Então, para que nós possamos pensar que o ecumenismo para Bento XVI era ponto fundamental do seu pontificado. Então, dado a importância desta realidade, o atual Papa Francisco trabalha incansavelmente pelo diálogo ecumênico e, com muita humildade e serenidade, dá seu testemunho como seguidor de Jesus Cristo. Outra realidade importante, né, para o diálogo ecumênico é a inserção da disciplina de ecumenismo e diálogo interreligioso nas disciplinas obrigatórias dos cursos de teologia. Tudo isso demonstra que a Igreja necessita trabalhar e aprofundar este tema do ecumenismo. Então, não é algo acessório, não é algo que eu posso descartar, não é algo que eu posso escolher, mas é algo que faz parte da doutrina da Igreja, né? Não vou descartar, é algo que faz parte da vida da Igreja. E até mesmo Jesus no Evangelho profetizou esta realidade ao rezar pela unidade. O ecumenismo, então, é uma realidade dentro da vida da Igreja, dentro da sua teologia, ou seja, dentro da sua própria doutrina, dentro da sua ação pastoral. Mas alguns ainda insistem em rechaçar, excluir, deixar de lado, não falar sobre, como se pudessem selecionar aquilo da doutrina que vão seguir ou não. Esse tipo de sectarismo é perigoso, pois não é vontade da Igreja e, consequentemente, não é vontade de Deus. É preciso estarmos atentos e não irmos nessa onda de contestações ou de rejeições de partes da doutrina da Igreja. E quais são os pontos de unidade entre os cristãos? Em primeiro lugar, o batismo. É isso que então nos faz caminhar juntos, não é isso que
nos une de uma forma assim estrutural, mais visível. Então, o batismo. Depois, é claro, Jesus Cristo, né? A Sagrada Escritura, ou pelo menos a maior parte dela. Nós sabemos aí a dificuldade, especialmente com os nossos irmãos protestantes advindos da Reforma, né, do século XVI, que ignoraram parte da Sagrada Escritura, a caridade, a fraternidade. Então o diálogo passa daí, dessas realidades que nos unem e não daquilo que nos divide. Então nós devemos conversar, dialogar a partir dessas realidades: o batismo, Jesus, a Sagrada Escritura, a caridade, a fraternidade. Então, são essas as realidades, são estes os pontos que o ecumenismo tenta refletir e pensar. Depois, é claro, quando chega na questão da doutrina, com cada igreja, seja as igrejas ortodoxas do Oriente, sejam as igrejas protestantes tradicionais, outras igrejas, com cada uma delas, a Igreja Católica tem os seus diálogos, suas comissões em relação à doutrina, que cada uma tem a sua doutrina, então aí cada um se aproxima e nós podemos também nos aproximar de uma forma diferente. Aí vai depender então de cada uma delas. Mas, se nós formos pensar num panorama geral, estes pontos são os pontos gerais que podem nos unir. Porque, por exemplo, com as igrejas ortodoxas, nós temos os sacramentos também em comum. Então, são pontos de unidade muito maiores, por exemplo. Então, são essas as realidades que também diferenciam, né, o diálogo também entre nós cristãos. Agora, tendo mostrado sobre a campanha da fraternidade, sobre o ecumenismo, nós partimos então sobre o objetivo da campanha da fraternidade, né? O objetivo da campanha da fraternidade em geral, de todas as campanhas, né, dessas campanhas que há muitos anos são realizadas, desde a década de 60, despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada, e um lema que explicita em que direção se busca a transformação. Então, se pensa em educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e no amor, exigências centrais do Evangelho. Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja Católica na evangelização e na promoção humana, tendo em vista uma sociedade justa e solidária. Então, o ponto de vista social também é algo que a Igreja deve buscar e também deve buscar uma conversão, uma mudança. Por isso, a campanha é inserida no tempo da Quaresma, justamente porque é tempo de conversão, tempo de mudança. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, agora especificamente a campanha deste ano. Infelizmente, neste ano de 2021, tivemos muita polarização em relação à campanha da fraternidade. Neste contexto, a polarização é uma divisão em dois extremos, o que inviabiliza o diálogo. E uma vez que a campanha da fraternidade, deste ano como tema, o princípio dela é o diálogo, fraternidade e diálogo. E quando a gente polariza, então nós já não temos diálogo. E a gente já atenta contra a campanha da fraternidade, né? Contra o diálogo.
Se para a realização do ecumenismo a atitude fundamental é o diálogo, diálogo entre os cristãos, vimos há pouco sobre o que é o ecumenismo. Quando temos uma polarização, então matamos o ecumenismo na sua raiz. Sendo assim, não é possível prever frutos. E nós vimos que é vontade da Igreja, que faz parte da doutrina da Igreja, dada lá pelo Concílio Vaticano II para nós. Algumas vozes mostraram-se contrárias à campanha e de uma forma bem forte e quase anticristã, porque quando se falta com a caridade, nós quase que não somos mais cristãos. São muitos vídeos que mostram um derramamento de ódio em relação à campanha da fraternidade e ao ecumenismo. Lembremos que eu disse há pouco, o ecumenismo faz parte da doutrina da Igreja, precisa ser estudado e refletido. Em sua 5ª edição ecumênica, a campanha da fraternidade tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O lema é de Efésios 2,14. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Qual o objetivo geral desta campanha? Através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados e inspiradas no amor de Cristo, convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Aí, objetivos específicos: denunciar as violências contra pessoas, povos e a criação, em especial as que usam o nome de Jesus, porque muitos, em nome de Jesus, usam de violência para com o outro. Encorajar a justiça para a restauração da dignidade das pessoas, para a superação de conflitos e para a reconciliação social. Porque o homem não é só espírito, o homem também é corpo, o homem também é parte social. Então, o espírito é o mais importante, sim. A alma é importante, sim, mas o corpo também é. A justiça social também é importante. E nós precisamos também refletir e pensar nesta realidade. E não apenas achar que agora, porque a justiça social toca a realidade deste mundo, então ela pode ser desprezada. Não é assim, né? Não é assim. Então precisamos equilibrar as coisas. Animar o engajamento em ações concretas de amor à pessoa próxima. Então, o amor à pessoa do próximo. Então, essa foi uma realidade que Jesus teve, essa empatia que Jesus teve, este cuidado que Jesus teve em relação ao próximo. Promover a conversão para a cultura do amor em lugar da cultura do ódio. Porque muitas vezes nós vamos cultivando uma cultura do ódio em detrimento a uma cultura do amor. E talvez até em nome de Deus, em nome da Igreja, nós tenhamos uma cultura do ódio. E isso não pode ser aceito por nós. Isso não pode ser aceito pelos cristãos. Promover cultura do ódio. Fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e interreligiosa. Conversar, dialogar. Não quer dizer que nós vamos concordar com o erro do outro. Não quer dizer que nós vamos renunciar à nossa doutrina
em detrimento ao outro. Não é isso. Isso não é ecumenismo. Ecumenismo é conversa, é diálogo com o outro, escutar o outro, conviver bem com o outro. Essas são as bases do ecumenismo e que nós precisamos pensar e refletir e agir como igreja. O objetivo da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 é convidar as pessoas e comunidades de fé a pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Tudo isso através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados e inspiradas no amor de Cristo. Então, um olhar para Cristo, mais uma vez. Talvez esteja faltando muito esta realidade na nossa vida, de um olhar para Cristo. Talvez nós olhamos muito para nós mesmos, para as nossas convicções, para aquilo que eu sei, para aquilo que eu acho. E nos falta olhar para Cristo, contemplar a Cristo. Talvez se nós contemplássemos mais a Cristo, olhássemos mais a Cristo, o amor seria mais abundante na nossa vida. Em relação às dificuldades que a campanha da fraternidade teve, eu vou me ater a simplesmente falar a resposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, a CNBB, em relação a isso, aos tantos questionamentos de vídeos ou de outras realidades em relação a isso. Porque eu penso que nós precisamos escutar os nossos bispos. Eles são os pastores da nossa igreja. O Santo Padre, o Papa, é que governa a igreja, juntamente com os nossos bispos unidos a ele. Não é teólogo X, famoso ou não famoso, de centro tal ou tal. Não. Não é padre fulano, famoso, ciclano. Não. São os bispos unidos ao Santo Padre, o Papa, e o Santo Padre, o Papa. Eles governam a igreja. A eles nós devemos escutar. Então, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em nome dos nossos bispos, então, deu uma resposta em relação à campanha da fraternidade, em relação aos questionamentos que fizeram. Como sabemos, a campanha da fraternidade é uma riqueza da Igreja no Brasil, nascida e amadurecida, não sem dificuldades e mesmo sofrimentos. A cada campanha, o aprendizado se fortalece e se mostra continuamente necessário. Assim acontece com cada tema escolhido, e assim acontece quando as campanhas, desde o ano 2000, são feitas em modo ecumênico. Então, essa campanha agora é a 5ª campanha ecumênica. Para este ano, o tema escolhido foi o diálogo, né, como nós falamos agora há pouco. Para 2021, conforme a aprovação da nossa Assembleia Geral de 2028, a campanha foi construída de forma ecumênica e, conforme costume, desde o ano 2000, sob a responsabilidade do CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Nas primeiras reuniões, discerniu-se pelo tema do diálogo, urgência num tempo de polarizações e fanatismos, cabendo então ao CONIC a construção do texto base. Consequentemente,
O texto seguiu a estrutura de pensamento e trabalho do CONIC. Foram realizadas várias reuniões. O texto passou por revisão da assessoria teológica do CONIC, uma assessoria com membros das diversas igrejas, chegando então ao que temos hoje. Não se trata, portanto, de um texto ao estilo do que ocorreria caso fosse preparado pela comissão da CNBB, pois são duas compreensões distintas, ainda que em torno do mesmo ideal: servir a Jesus Cristo. O texto base desse ano, por conseguinte, deve ser assim compreendido como foi nas campanhas da fraternidade levadas a efeito de modo ecumênico. O que a CNBB quer dizer com isso? Que o texto base não é documento da Igreja Católica. Então, nós não podemos exigir o posicionamento, a doutrina da Igreja Católica no texto base, que é ecumênico, que foi feito, costurado com outras igrejas cristãs. Não é documento da Igreja Católica, não é magistério da Igreja Católica. Então, nós não podemos buscar aqui neste texto base doutrina da Igreja Católica apenas. Não obstante, algumas partes combinam com a nossa doutrina, sim, mas algumas não vão combinar com a nossa doutrina, porque aqui não tem só o nosso pensamento de Igreja Católica. Tem pensamentos de outras igrejas que ajudaram a construir este documento ou que construíram este documento. Então, por isso, quando vão criticar este documento e quando vão dizer que este documento tem falhas em relação à doutrina católica, vai ter sim, porque não foi um documento feito pela CNBB, não foi um documento feito pelos bispos da Igreja do Brasil, pela Comissão Teológica da Conferência dos Bispos do Brasil. Não foi. Então, vai ter alguns elementos aqui que não vão combinar com a doutrina da Igreja Católica. Por quê? Porque a doutrina dos protestantes, das outras igrejas cristãs, não são como a nossa doutrina. Não obstante, a Igreja Católica não renunciou nada da sua doutrina. Este texto base é um subsídio de reflexão para pensarmos naquilo que tem a ver com diálogo, né? Compromisso de amor. Não em relação à doutrina, não em relação à doutrina da fé, mas aquilo que tem relação a ver com o diálogo que nós devemos fazer em relação a assuntos como nós vimos aqui, em relação à vida e outras realidades, como nos objetivos específicos da campanha, a cultura do amor contra a cultura do ódio, por exemplo, a relação ao próximo, a convivência com o outro, a dignidade das pessoas. É nisso que nós, então, devemos refletir e pensar em relação a este documento. Então não é questão de doutrina e fé. E acusaram, então, a igreja de ter que renunciar à fé e agora jogar este documento como que goela abaixo. Não foi, a igreja não renunciou à sua fé. Isso é um subsídio de reflexão. Isso não é magistério da igreja, isso não é documento oficial da igreja. Tanto é que os nossos sacerdotes deveriam ler este documento e naquilo que ajudasse os seus fiéis, né, nos objetivos da campanha, naquilo que tem a ver com a paz, naquilo que tem a ver com o diálogo, expor essas realidades aos seus fiéis. Talvez realmente entregar este documento para os fiéis nas mãos, porque eles não fizeram teologia, eles não fizeram ecumenismo, então eles não vão entender tudo aquilo que passa por este documento.
Então, talvez os padres deveriam ter traduzido isso para os seus fiéis, não é? E retirado daqui, né, como esse aqui não é um documento da igreja, então não tem a segurança da doutrina, então os fiéis não vão compreender completamente, então os padres deveriam ter retirado daqui os elementos para que os fiéis pudessem refletir. Mas não é então simplesmente jogar fora este documento e dizer não presta, tudo isso aqui não presta. Não é fazer isso. É injusto esta realidade. Aí a CNBB continua. Nos últimos dias, reações têm surgido quanto ao texto. Apresentam argumentos que esquecem da origem do texto, desejando, por exemplo, uma linguagem predominantemente católica. Como nós dissemos, este documento não é católico. Este documento não foi produzido pela Igreja Católica, então não vamos encontrar uma linguagem predominantemente católica e não vamos encontrar a doutrina predominantemente católica aqui neste documento. Não vamos. Mas nem por isso ele não vai nos servir para reflexão sobre o tema, que é importante, o diálogo, a paz. Trazem preocupações, por exemplo, nos números 67 e 68, quando fala em relação ao gênero. E a CNBB vai então dizer: a doutrina católica sobre a questão de gênero afirma: gênero é a dimensão transcendente da sexualidade humana, compatível com todos os níveis da pessoa humana, entre os quais o corpo, a mente, o espírito, a alma. O gênero é, portanto, maleável, sujeito a influências internas e externas à pessoa humana, mas deve obedecer à ordem natural já predisposta pelo corpo, masculino ou feminino, né? Essa é a realidade. A Igreja não muda este pensamento, não renuncia a este pensamento. Então, se o documento talvez leve a uma outra compreensão, a uma outra realidade, isso não é compartilhado pela Igreja Católica. Mas nem por isso vamos agora descartar todo o documento, todo o subsídio, porque nem é documento, todo o subsídio, por causa desta realidade. Também a CNBB diz que o Papa nos presenteou com a Fratelli Tutti, a encíclica, e pede então que a Fratelli Tutti seja também lida em relação ao diálogo e à fraternidade, porque é um documento do Papa Francisco e vai nos ajudar muito na reflexão desta temática. Sobre a coleta da solidariedade. Junto com essas preocupações de conteúdo, surgiu ainda a sugestão de que não se faça a oferta da solidariedade no domingo de Ramos, uma vez que existiria o risco de aplicação dos recursos em causas que não estariam ligadas à doutrina católica. Sobre isso, recordamos que o Fundo Nacional de Solidariedade segue rigorosa orientação, obedecendo não apenas à legislação civil vigente para o assunto, mas também preocupação quanto à identidade dos projetos atendidos. Desde o início da construção da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, temos informado ao CONIC a respeito da dificuldade, até mesmo da impossibilidade, de mantermos a estrutura do Fundo de Solidariedade como ocorrido nas campanhas ecumênicas anteriores. Sobre este ponto, tendo como base a última dessas campanhas, essa presidência já manifestou ao CONIC as dificuldades e, por espírito de comunhão e corresponsabilidade, vai conversar sobre assunto
na próxima reunião do CONCEP, que é o Conselho da CNBB. A conclusão será informada em seguida. Em consequência disso, a campanha da fraternidade é um valor que não podemos descartar, nos diz a CNBB. Alguns temas, conforme o seu modo de ser apresentado, tornam-se mais difíceis que outros. A Igreja tem sua doutrina estabelecida a respeito das questões de gênero e se mantém fiel a ela, ou seja, a Igreja não renunciou à sua doutrina sobre questão de gênero. Os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade serão aplicados em situações que não agridam os princípios defendidos pela Igreja Católica. Então, a coleta do Domingo de Ramos, ela não vai para projetos contra a Igreja Católica, contra a dignidade da vida. Isso são os bispos falando. E se a gente não puder acreditar nos nossos bispos, nós vamos acreditar em quem? Repito, eles são os nossos pastores que, em nome de Cristo, nos governam. O Santo Padre, o Papa, os bispos unidos ao Papa. Eles são Cristo que nos governam. Se não acreditarmos neles, em quem nós acreditaremos? A causa ecumênica se mantém importante. Uma comunidade cristã que crê em Cristo e deseja com ardor do Evangelho a salvação da humanidade, não pode de forma alguma fechar-se ao apelo do Espírito, que orienta todos os cristãos para a unidade plena e visível. O ecumenismo não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs, recorda a CNBB na carta encíclica do Papa São João Paulo II, Ut Unum Sint, mas diz respeito ao amor que Deus, em Cristo Jesus, destina ao conjunto da humanidade. E criar obstáculos a este amor é uma ofensa a Ele e ao seu desígnio de reunir todos em Cristo. Repito, o ecumenismo não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs, mas diz respeito ao amor que Deus, em Cristo, destina ao conjunto da humanidade. E criar obstáculos a este amor é uma ofensa a Ele e ao seu desígnio de reunir todos em Cristo. Então, essas pessoas que estão criando obstáculos ao ecumenismo estão ofendendo a Jesus Cristo e o seu desígnio de reunir todos nele. Não ofendem apenas a Igreja, mas ofendem ao próprio Cristo. E que nós não nos compactuemos com estas pessoas para ofender a Igreja, a Cristo e ao desígnio de Cristo de reunir todos nele. Concluímos, fala a carta da CNBB, lembrando a importância da campanha da fraternidade na história da evangelização do Brasil. É nossa marca. Cabe-nos cuidar dela, melhorá-la sempre mais por meio do diálogo, assim como nos cabe cuidar da causa ecumênica, um ideal que se nos impõe. Se nem sempre é fácil cuidar de ambos e de muitos outros aspectos da nossa ação evangelizadora, nem por isso devemos desanimar e romper a comunhão. Uma de nossas maiores marcas, um tesouro que o Senhor Jesus nos deixou e do qual não podemos abrir mão. Não desanimemos, diz a CNBB, não desistamos, unamo-nos. Então a CNBB pede união,
unidos. E o próprio Papa Francisco, como todos os anos faz, no início da Quaresma, nos manda uma mensagem, né, a respeito da campanha da fraternidade, né? E leio aqui um pequeno trecho da carta que ele mandou para a campanha da fraternidade deste ano. Então, o Papa Francisco nos incentivando a viver e a refletir a campanha da fraternidade. Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Brasil promove a campanha da fraternidade, com auxílio concreto para a vivência deste tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, os fiéis são convidados a sentar-se, a escutar o outro. Então, isso é típico do Papa, escutar o outro. É isso que o ecumenismo deseja fazer. É isso que a gente precisa fazer. Não atacar o outro, não usar de violência, escutar o outro. E assim, superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes um mundo surdo. De fato, quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos um paradigma de atitude receptiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro, ou seja, de quem supera o olhar só para si e acolhe o outro, abre o coração para o outro. E é isso que o Papa deseja que a gente possa viver. E essa é a realidade que o ecumenismo deseja de nós, abrir o nosso coração ao outro. E na base dessa renovada cultura do diálogo está Jesus, que, como ensina o lema da campanha deste ano, é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de amor, a campanha da fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico. Certos de que devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos, no diálogo ecumênico podemos verdadeiramente abrir o coração ao companheiro de estrada sem medos nem desconfianças e olhar primariamente para o que procuramos, a paz no rosto do único Deus. É, pois, motivo de esperança o fato de que este ano, pela 5ª vez, a campanha da fraternidade seja realizada com as igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC. Desse modo, os cristãos brasileiros, na fidelidade ao único Senhor Jesus, que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e partindo do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferece uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. A fecundidade do nosso testemunho dependerá também da nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial, a vida dos mais vulneráveis. Então, esse é o anseio, né, e o incentivo do Santo Padre, o Papa Francisco, em relação à campanha da fraternidade ecumênica deste ano. Já quase como que finalizando um pouco essa reflexão, gostaria de ainda recordar essas realidades. O texto base da campanha da fraternidade que eu li, refleti, né,
E muitos que talvez falaram mal, não leram, não refletiram. Não é magistério da Igreja, não é documento oficial da Igreja do Brasil. Ele é apenas um subsídio de reflexão sobre determinado tema, né? O tema do diálogo, o tema da paz, o tema da unidade. No caso da campanha da fraternidade, especialmente a ecumênica, este subsídio visa refletir um tema da nossa sociedade, pois nós, como igreja, estamos inseridos no mundo de hoje, com suas dores, lutas e dificuldades. E nós também devemos refletir sobre as realidades, sobre os anseios, sobre as lutas deste mundo de hoje que nós vivemos. A Quaresma, como tempo de penitência e conversão, é um tempo propício para a mudança de atitude em relação aos temas propostos pela campanha da fraternidade. Então, como seres humanos, também temos que mudar e transformar a nossa vida. Por isso que a campanha da fraternidade traz estes temas de viés social para também transformarmos a nossa vida neste tempo da Quaresma, propício para essa realidade. Em nenhum momento o subsídio da campanha da fraternidade diz que a Quaresma não é tempo de penitência ou que devemos esquecer o sentido deste tempo santo. O texto nos diz: Quaresma, na tradição cristã, é período de conversão e autorreflexão. São 40 dias dedicados à oração, ao jejum, à partilha do pão e à conversão pela revisão de nossas práticas e posturas diante da vida, do planeta e das pessoas. Então, essa é uma realidade eminentemente católica e que o documento que não é católico vai suscitar e trazer para a nossa reflexão. Então, não podemos simplesmente descartar tudo o que nos traz este documento, este subsídio. Nós professamos a fé na Santa Igreja Católica quando nós professamos o credo. Ela está visivelmente presente na pessoa do Santo Padre, o Papa, e dos bispos unidos a ele. Portanto, é aos bispos e ao Papa que devemos escutar. Se o seu bispo diocesano não falou nada a respeito da campanha da fraternidade, então fique com os esclarecimentos da CNBB, estes que nós lemos há pouco. Se ele disse, acolha o que ele disse. Mas não que o padre fulano, famoso ou não, teólogo fulano, famoso ou não, vídeo do fulano, famoso ou não, disse, falou, não. Eles não são magistério da igreja. Eles podem emitir suas opiniões, mas não podemos segui-los cegamente, indo contra os ensinamentos de nossos bispos. Por mais piedosos que pareçam, podem ser lobos em pele de ovelhas. Escutemos o ensinamento do nosso bispo diocesano, do Santo Padre o Papa. Muitos sacerdotes criticaram a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, o texto base. Mas será que todos leram e conseguiram interpretar o texto base? Será que todos têm claro essa necessidade do que é o ecumenismo que nós explicamos e falamos? É preciso isto, senão não conseguimos compreender e entender profundamente esta realidade. É fato que este texto base não é de fácil compreensão. Não foi feito dentro da Igreja Católica. Provavelmente não seria bom ser distribuído diretamente aos leigos que não fizeram um curso de teologia, que não se aprofundaram na temática do ecumenismo. Então, os padres deveriam absorver este conteúdo e traduzir para os seus fiéis, como eu já disse,
e não simplesmente descartar a campanha como se fosse um amontoado de heresias, porque não é. Mesmo não sendo feito dentro da igreja, por quê? Nem podemos falar que é heresia, porque uma heresia é criada no seio da igreja. E essa campanha, ela teve participação da igreja, mas não é exclusivamente da igreja. E então nem podemos falar em heresia, porque é uma coparticipação da Igreja Católica com várias outras igrejas. Então, devemos compreender muito bem estes ataques. Não sei o porquê, não sei os motivos, não estou aqui para defender ou dizer que o texto base é completamente certo, não estou aqui para falar que o manual também está completamente certo, não estou aqui para falar essas coisas, não. Mas também não podemos simplesmente descartar toda esta realidade. Isto nós não podemos fazer, porque no texto base tem muita reflexão positiva e o ecumenismo é uma realidade que nós precisamos enfrentar e viver, porque é um mandato de Cristo e da Igreja para nós. Concluo repetindo as palavras de São João Paulo II na carta encíclica Ut Unum Sint. O ecumenismo não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs, mas diz respeito ao amor que Deus, em Cristo Jesus, destina ao conjunto da humanidade. E criar obstáculos a este amor é uma ofensa a Ele e ao seu desígnio de reunir todos em Cristo. Encerro com a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através dessa campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.